Ora viva, fala-vos Manuel Moreira de Naturmed Medicinas Naturais, especialista em medicina tradicional chinesa e de outras artes orientais. Então, hoje quero-vos falar aqui sobre a questão da importância do ar e do sol na imunidade. Eu agradecia, por favor, que assinalassem aí a vossa presença e digam-me também, escrevam aí de onde me estão a ver e ouvir. E digam-me se estão a ver e ouvir bem, por favor. Então, é muito importante para a nossa imunidade natural, portanto, e de uma forma simples, direta e eficaz, de uma forma económica, de uma forma inócua, sem intoxicar o organismo, aumentarmos a nossa imunidade. Em vez de ficarmos temerosos de vírus, de bactérias, dos contágios das outras pessoas, etc. Não? Então é muito importante aumentar a nossa independência, aumentar a nossa autoconfiança, né? Aumentar a nossa robustez física, mental e espiritual. Então, para isso precisamos de ficar imunes, digamos assim, né? Sem necessidade obrigatoriamente de recorrer a artifícios externos, ainda muitas vezes prejudiciais e muitas vezes ainda destruindo a nossa imunidade. Então é muito importante o contacto direto, portanto, o mais direto possível, né, com a natureza, né, com as pessoas, portanto, o relacionamento interpessoal, portanto, relacionamentos interpessoais, né, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos inimigos também, e com a realidade, com a realidade prática, concreta, né? E isso aplica-se a vários aspectos em todas as áreas, né? Em todas as áreas, não apenas na medicina, não apenas na saúde, né? Então, para desenvolver e aprofundar a nossa percepção, o nosso entendimento, então, isto a respeito, digamos, da importância de termos o contacto direto. Temos o contacto direto com a realidade, né? Temos o contacto direto com as outras pessoas, com quem precisamos de falar, com quem precisamos nos relacionar, com quem precisamos de resolver algum problema, né? E a importância do contacto direto com a natureza, né? Com o ar, com o sol, com o vento, etc. Né? Então, uma das razões é para desenvolvermos e aprofundarmos a percepção e o entendimento para eliminar imaginações fora da realidade, né? Para eliminar equívocos. Né? Então, muitas vezes a pessoa, por exemplo, conversando, às vezes através de uma mensagem, através de uma carta, ou de um e-mail, né? Por vezes há um certo desentendimento, né? A pessoa está muito distante, não está a ver bem a pessoa, não está a ver a cara da pessoa, etc. Então muitas vezes começa a imaginar coisas, né? A maneira de falar, a maneira de escrever. Então gera muita confusão, né? Mesmo no contacto direto, mesmo olhando olhos nos olhos, né? Há muita confusão, né? Muito engano, né? Então imaginem sem serem em contacto direto com a pessoa, né? Então, por isso o contacto direto com a realidade é muito importante, né? Eu gostaria de ver aqui os vossos comentários, ainda não estão a aparecer aqui, espero que não haja erro aqui do Facebook, pelo menos tenho aqui o título comentários, né? Mas pronto, eu não estou a ver aqui comentários nenhuns. Pronto, se eu não conseguir ver durante o live, pelo menos depois no final, espero que apareçam, como já tem acontecido, e depois responderei, né? Portanto, não se inibam de pôr os comentários, mencionem aí de onde é que me estão a ver e ouvir, digam-me se estão a ver e ouvir bem,
Pronto, e coloquem aí questões, porque se eu não puder responder agora, por não estar a ver, não é? Responderei imediatamente a seguir, está bem? Então, como eu estava a dizer, portanto, uma das razões da importância de termos este contacto direto com a natureza, com as pessoas, com a realidade, portanto, é para aprofundarmos a percepção, para desfazer equívocos, digamos assim, né? Para desfazer enganos. Né? Então, enganos, em primeiro lugar, de nós próprios, né? De perceber quem somos, perceber como é que estamos no momento, perceber o que é que precisamos fazer. Né? Muitas vezes nós queremos resolver um problema, mas por vezes não temos clareza de pensamento sobre aquilo que realmente queremos. Né? Então é importante clarificar isso o melhor possível, né? Mesmo para nós próprios. Né? O que é que eu quero? Né? O que é que eu quero resolver? Né? Em vez de estar a chatear ou a incomodar a outra pessoa desnecessariamente, por exemplo. Né? Então, perceber o que é que eu quero. Né? Então, vale a pena, mediante aquilo que eu quero, por exemplo, né? Vale a pena estar a incomodar a pessoa, ou vale a pena estar a questionar a pessoa, ou vale a pena estar a falar com a pessoa, a roubar-lhe tempo, etc. Ou não. Né? Depois, por outro lado, portanto, também do outro lado, né? Por exemplo, tratando-se de uma pessoa, pronto, com quem nos queremos relacionar, ou tratando-se, por exemplo, de um doente, imaginemos o caso de um terapeuta, ou de um médico, ou de um especialista de medicina tradicional chinesa, por exemplo, né? Queremos tratar, portanto, também é importante perceber, né? Perceber com quem estamos, né? Ou tratando-se, por exemplo, de um profissional de saúde a quem pretendemos recorrer. Portanto, também do ponto de vista do doente, também é importante, digamos, perceber, né, compreender a pessoa a quem se está a dirigir. Né? Então, por outro lado, em termos de natureza, é importante também a gente perceber, portanto, através de contacto direto, né, perceber como é que está o tempo, se está frio, se está quente, se está calor, se está vento, se está umidade, né, se está secura, etc. Né? Então, é muito importante o contacto direto sempre que possível. Né? Por outro lado, também, a outra razão da importância do contacto direto com a realidade, contacto direto com as pessoas, contacto direto com a natureza, com respirar, ar puro, etc., né? Apanhar sol, né? É para fortalecer a nossa imunidade. Né? Portanto, fortalecer a nossa imunidade em relação ao meio ambiente. Né? Também em relação aos nossos inimigos, aos nossos antagonistas, em relação às pessoas que nos questionam, por exemplo, né? Ou que nos ameaçam, ou simplesmente que nos colocam desafios, né? Que nos colocam perguntas, que nos colocam questões para nós resolvermos. Né? Então, é importante esse contacto, porque através do contacto e do treino, a gente vai ficando cada vez mais habilitada, cada vez mais capaz. Né? Por outro lado, também é importante para confirmarmos se funciona na prática ou não. Então, muitas vezes temos ideias na cabeça, por vezes temos teorias, né? Por vezes até de outras pessoas ou de cientistas, etc. Né? Então, convém treinarmos, convém testarmos, né? Para aperfeiçoarmos procedimentos, né? Mesmo depois de termos chegado à conclusão que funciona. Então é importante treinar. Né? Então, agora falando, por exemplo, em relação à pele, né? À pele e ao sistema respiratório. A pele está situada na parte exterior do corpo, né? Existem mucosas também, portanto, as mucosas estão na parte interior, mas é um interior, entre aspas, exterior, né? Porque está no limite. Né? Portanto, o caso das mucosas da boca, do sistema digestivo, etc. Né? Se formos a palpar o corpo, mesmo as mucosas estão no fim, né? Embora no fim, lá dentro do corpo. Né? Então, portanto, está situada, principalmente a pele exterior, né? Principalmente essa, esquecendo agora a parte das mucosas, né? Então, está situada numa parte mais yang, né? Mais externa. Mais externa é mais yang. Né? Como o fogo. Gosto, para as pessoas entenderem em Yin Yang, eu gosto muito do exemplo de água e fogo. Né?
Então, a água tende a ir para baixo, fogo tende a ir para cima, né? A água fica mais quieta no local onde está, desde que se mantenha no estado líquido, desde que ninguém lhe mexa, né? O fogo fica em alvoroço, fica em polvorosa e vai para todos os lados, né? Embora vá principalmente para cima, mas espalha-se para todos os lados. Então é mais para o exterior. Por isso, nesse sentido, a pele é uma coisa mais yang, está mais fora, né? Está mais fora, está no extremo do corpo, né? Na parte física do corpo, né? No extremo da parte física do corpo, na parte externa. Portanto, a forma e função da pele é governada principalmente pelo pulmão. Há outros órgãos implicados, como o caso do fígado, por exemplo, que é muito importante o sangue do fígado para nutrir a pele, para a pele ficar brilhante, bonita, saudável, etc. Né? Mas em primeiríssimo lugar, a pele é governada pelo pulmão. Portanto, inclusive há animais que respiram através da pele, como o caso da minhoca, por exemplo. Né? Há animais que nem têm pulmões e que as trocas gasosas entre oxigênio e dióxido de carbono se faz através da pele. Né? E há outros animais que têm as duas coisas, têm pulmões e têm pele. Né? No caso humano, ou melhor, o que eu quero dizer é, há animais em que também respiram pela pele. No caso humano, nós também respiramos pela pele, de certa forma, embora não seja assim uma coisa tão direta, tão descarada, né? Mas há animais que é mesmo descarado, respiram mesmo pela pele. Né? Por outro lado, esse yang do pulmão também depende do yang dos rins, porque os rins, é dito em medicina tradicional chinesa, que são a origem de todo o yin e de todo o yang do corpo. Né? Portanto, é o yang do rim, digamos, o depósito de yang do rim, digamos assim, é que serve para alimentar depois o yang dos pulmões. Então, aqui os rins também estão implicados. Né? A pele funciona como uma espécie de sentinela do corpo. Portanto, é um protetor da parte externa para que os órgãos internos, para que a parte interna do corpo não seja invadida indevidamente por, sei lá, por umidade, calor, frio, vento, esse género de coisas, né? Que iria depois, digamos, estragar, sujar, umedecer ou secar, enfim, iria provocar montes de problemas, né? Então é importante colocar ali uma paredezinha, né? Uma paredezinha e colocar ali uns sentinelas. Então a pele funciona assim como uma parede e como uma sentinela ao mesmo tempo, né? Para proteger o corpo das intempéries, né? Do clima, por exemplo, de frio, secura, umidade, calor demais, vento, etc. Portanto, naturalmente, a pele deveria estar em contacto direto com o meio ambiente, né? Porque a pele foi feita para isso. Aqui, a pele da cara, etc., e do resto do corpo, né? Na parte externa, foi feita para estar em contacto com o ar. Né? Foi feita para isso, com o ar ou com a água, quando a gente nada, por exemplo, né? Ou como os animais aquáticos. Né? A pele foi feita para isso. Né? Então, o facto de nós usarmos roupa, né? Isso enfraquece as funções naturais da pele, quer queiramos, quer não. Né? Então, por um lado, a roupa é útil e vantajosa, né? Não apenas no aspecto estético, para ficar bonito, enfim, ou para parecer às vezes quem a pessoa não é, às vezes para enganar, até, enfim, pronto. Estratégia, não é? Estratégia faz parte da existência, também é necessária, né? Necessária para sobreviver e para viver bem também, né? Mas, pelo menos em situações pontuais, serve para proteger, por exemplo, de excesso de frio, excesso de vento, excesso de umidade, etc. Né? Uma pessoa, por exemplo, ainda para mais, por exemplo, se nasceu num clima temperado, né? E um dia, enfim, resolve ir ao Polo Sul ou coisa parecida, enfim, não está naturalmente assim muito preparado
ou minimamente preparado para aguentar com isso. Então, certamente será mais sensato usar roupa, né? e roupa que a proteja devidamente. Né? Mas, hum, portanto, a roupa é útil nesses casos. Né? Mas, por outro lado, uh, portanto, se essa ameaça externa, né? Por exemplo, de frio, de vento, de umidade, de secura, calor, etc., se essa ameaça externa não for demasiada, né? E mesmo assim a pessoa usar muita roupa, o que é que vai acontecer? Como se fosse substituir a função da proteção da pele, né? A pessoa está a usar a roupa nesse caso. Não estou a falar por questões estéticas, não estou a falar por hipótese, a pessoa está, pronto, continua a usar muita roupa, né? Apesar de não estar muito frio, muita umidade, etc. Né? Então, nesse caso, vai enfraquecer a capacidade de reação imunitária da pele. Né? Porque existe uma lei da fisiologia que diz que a função faz o órgão. Então, quando a gente usa a função, o órgão fortalece. Quando a gente deixa de usar essa função, o órgão atrofia-se, ou enfraquece, ou diminui a sua eficácia. Né? Fica a treinar menos, né? Portanto, diminui a sua eficácia. Né? Por isso é importante, para aumentarmos a nossa imunidade, portanto, às intempéries do nosso meio ambiente climático externo, usar o mínimo de roupa vestida. Portanto, usar o mínimo de roupa vestida. Também dormir com o mínimo de roupa necessária. Né? Cada pessoa é que deverá, enfim, verificar por si própria o que é que necessita. Né? Uma pessoa necessita de mais roupa, outra pessoa necessita de menos roupa. Né? Pronto. Convém que a pessoa se sinta confortável, que não fique constipada, que não fique com gripe, etc., por estar a dormir destapado ou com roupa a menos. Né? Mas, pronto, dentro daquilo que é razoável, procurar o mínimo necessário. Né? E também é importante expormos o nosso corpo sem roupa, né? Ou apenas, por exemplo, com os calções, no caso dos homens, ou com um biquíni, no caso das mulheres, né? Ou umas calcinhas, ou coisa parecida, né? Ao ar fresco. Né? Enfim, por exemplo, numa sala ou num quarto, né? Com a porta e janela aberta, né? Ou abertas, né? Para entrar ar fresco, para entrar ar puro, né? Ou então, melhor ainda, se possível, a expormos o corpo nu a esse portanto, com esse mínimo de roupa, né? Ou nu ou com o mínimo de roupa, né? Pronto, por exemplo, na praia, né? Pronto, não é obrigatório a pessoa praticar nudismo, né? Enfim, quem entender que sim, pronto, que o faça, mas não é obrigatório que seja que a pessoa fique totalmente nua, né? Mas para usar apenas os calções, por exemplo, no caso dos homens, e umas calcinhas, um biquíni, no caso das senhoras, por exemplo, né? Pronto, fazer isso na praia, ou na montanha, ou no campo, então isso é muito saudável, né? Então, muitas doenças respiratórias graves podem ser curadas por esse método, portanto, em combinação com outros métodos, né? Não obrigatoriamente por esse método, ou poderá ser apenas com esse método, desde que haja um mínimo de cuidado com outras coisas, né? Desde que a pessoa pelo menos faça as outras coisas normais. Né? Ora, se a pessoa faz isto muito direitinho, mas depois faz outras coisas a destruir isso, né? A nível da alimentação, a nível da atitude mental, etc., então acaba por anular o efeito benéfico. Né? Então, mas ainda para mais, se a pessoa usar, por exemplo, esse método e corrigir, por exemplo, a alimentação, tomar determinadas formas de fitoterapia tradicional chinesa, por exemplo, fazer, sei lá, tratamento, por exemplo, de acupuntura ou moxa-bustão, né? Então, isso é muito útil, né? E pode funcionar de uma maneira miraculosa, né? Portanto, eu lembro de um japonês, não me lembro agora o nome, que
que se curou de tuberculose, portanto, que ele sofria. Uh, e, e que depois foi, portanto, não conseguiu tratar-se com eficiência, né? Continuou doente, mesmo depois de experimentar vários tratamentos convencionais, medicina convencional, portanto, continuou doente, gravemente doente, né? Então resolveu interromper a atividade que estava a fazer, né? Que estava a desempenhar, e foi para a montanha, foi para os Himalaias, né? E conseguiu curar-se, né? Respirando ar puro, não sei se fez exercícios assim de nudez ou não, né? Mas o próprio facto de estar em contacto com o ar mais puro, né? Da montanha, etc., né? E com certeza terá feito exercícios, com certeza terá comido também de maneira especial, né? Então acabou-se curando, né? Também há um método chamado de cura pela nudez, né? Portanto, que aqui este autor, o Katsuzo Nishi, né? Aqui neste livro, a medicina Nishi, né? Princípios de saúde prática, né? Então, ele refere aqui um método que chama Hadaka, Hadaka. Isto é uma palavra japonesa que significa nudez, né? Então, é um método muito interessante. É um método que vai nos dar, digamos assim, né? Então, isto facilita, este método facilita a excreção de ureia e de outras matérias mórbidas do organismo, né? Que devem ser excretadas, e permite uma maior absorção de oxigênio, né? Portanto, facilita a oxidação do monóxido de carbono, CO, né? Gerado no corpo através do dióxido de carbono, CO2. Né? Então, sabe-se, por exemplo, que uma boa oxigenação do sangue, né, é indispensável para a saúde de todos nós. Então, quando temos mais oxigênio, o sangue fica mais alcalino. Né? Então, o sangue, para a pessoa estar com saúde, deve estar ligeiramente alcalino. Então, por isso, é um dos métodos apontados, por exemplo, para a cura do cancro, né? Portanto, tornar o sangue alcalino. E, por sua vez, para tornar o sangue alcalino, também temos diversas maneiras, né? Diversos métodos. Né? Então, uma das maneiras, por exemplo, é ter bom humor, desenvolver bom humor. Então, com bom humor, o sangue fica mais alcalino. Né? Então, a pessoa fica melhor de saúde, fica com melhor imunidade, então pode curar doenças, por exemplo. Dependendo, evidentemente, da atitude, da profundidade com que fizer isso, da duração, enfim, de vários fatores. Né? Cada pessoa é caso único. Ninguém cura ninguém. Né? Nenhum medicamento por si só, sozinho, vai curar doença nenhuma. Né? Então, o cerne da questão é o próprio doente, é a própria pessoa. Né? A própria pessoa é que se pode curar ou não se curar. Né? Não é o profissional de saúde que vai curar a pessoa, não é o profissional de saúde que vai curar ninguém. Né? O profissional de saúde pode ajudar a pessoa a curar-se a ela própria. Né? Mesmo eu espetando uma agulhinha ou várias agulhinhas no corpo de uma pessoa, né? Isso só funciona se a própria pessoa tiver vitalidade. Né? Porque se eu espetar agulhinhas num morto, não vai acontecer nada. Né? Nada de cura de doenças ou coisa parecida. Né? Então, é assim, uma verdade lá para Alice. Parece uma coisa muito evidente, mas as pessoas esquecem-se disso. Né? Então ficam com a ideia de que é o terapeuta, ou o especialista, ou o médico, coisa parecida, que vai curar. Não é assim, não. Então, o principal poder de cura está dentro da própria pessoa. Né? Então, mas isto a propósito da questão do oxigênio, a questão deste processo de método de cura através da nudez. Né? Então, o facto então, de permitir uma maior oxigenação, portanto, faz com que torne as pessoas mais saudáveis, mais resistentes,
por exemplo, a resfriados, doenças respiratórias, enfim. Não interessa que doença seja, né? Infecciosa, não infecciosa, vai tornar a pessoa mais resistente, mais saudável, né? Mais resistente a doenças de todo tipo. Então, também protege, inclusive, do cancro. Né? Muito interessante. Então, aqui o autor, né, o Katsuzo Nishi, né, recomenda este método, mesmo para doentes de cancro. Né? Diz ele que podem curar-se praticando praticando esta cura pela nudez, né, durante 7 a 11 vezes por dia. Portanto, no caso do cancro, é recomendável que a pessoa faça este tratamento autocura, né? Curar-se a si mesmo, né? 7 a 11 vezes por dia. No caso assim mais comum, a pessoa pode fazer 1 ou 2 vezes por dia. Né? Isto que eu vou explicar a seguir. Né? Este método de tratamento pela nudez. Mas no caso, pessoas com cancro, ele recomenda durante 7 a 11 vezes por dia. É muito engraçado, porque o autor diz aqui, o Katsuzo Nishi diz que pode dar exemplos de curas, né? Pessoas que se curaram com cancro. Né? Porém, diz ele, os métodos convencionais preferem dizer que o diagnóstico do cancro foi errado. Isso já aconteceu comigo também, né? Que há muitos anos atrás veio ter comigo uma senhora com diagnóstico, segundo a medicina convencional, não fui eu que fiz o diagnóstico, né? Segundo o próprio diagnóstico médico convencional, estava com cancro numa mama. Estava com cancro na mama. Ela trouxe isso por escrito. Tenho isso aqui registado, né? Na ficha dela. Então, a senhora tratou-se aqui comigo poucas vezes, mas 3 ou 4 vezes, aqui 3 ou 4 sessões, né? A senhora tinha dificuldades financeiras e tal, pronto. Eu fiz até uma atenção muito especial para a pessoa. Pronto, e receitei-lhe o Schwedentrank, não é? Que eu posso mostrar. Ora, só um momento, por favor. Então, eu receitei-lhe este medicamento, né, que está aí na comunidade. Estão a ver aqui, Schwedentrank, né? Pronto, a senhora tinha dificuldades financeiras, como eu digo, eu podia ter receitado várias coisas, pronto, mas cogumelos medicinais, etc. Né? Portanto, eu receitei apenas isto. Né? Então a senhora fez aqui 3 ou 4 sessões, né? Acupuntura, moxa-bostão, que eu tratei, né? Com esse problema da mama. Receitei este medicamento para a senhora tomar. Espero que tenha tomado, não é? E o certo é que, pronto, passado pouco tempo, ela foi fazer novos exames e já não acusava nada. Então, o que é que disseram no laboratório? Foi engano. É incrível, não é? É incrível. Muitas vezes acontece isto, não é? Não aconteceu só comigo, que mesmo neste livro está escrito aqui, não é? Eu sei de vários casos assim. Enfim, sem comentar, né? Cada um que tira as suas conclusões. Né? Então, neste método, né? A pessoa, por exemplo, faz, por exemplo, 20 segundos nu, né? Preferência nu, pode ser com os calções e tal, mas pronto, de preferência nu, se possível, né? Em casa. Convém ter a janela aberta, a porta aberta, enfim, as duas coisas. Né? 20 segundos e depois 1 minuto, o minuto cobre-se, né? Fica a cobrir-se 1 minuto. Né? Depois da segunda vez, fica nu 30 segundos, portanto meio minuto, né? E cobre-se durante 1 minuto. Isto convém cobrir, agasalhar bem, né? Depois da terceira vez, faz 40 segundos
e cobre-se 1 minuto, etc. Né? Então, dependendo da pessoa querer fazer várias vezes ao dia ou apenas 2 vezes, então, pronto, isso depois é uma decisão da pessoa de acordo com a gravidade do problema e de acordo com a sua decisão, de acordo com o seu plano. Não é? Mas vamos supor que era um caso, por exemplo, de cancro e que a pessoa queria fazer, por exemplo, 11 vezes por dia. Não é? Então, já falei, da primeira vez fica 20 segundos nu e 1 segundo e 1 minuto, digo, tapado, coberto, com uma manta, etc., com 2 mantas. Depois da segunda vez já fica 30 segundos nu e 1 minuto coberto. Depois da terceira vez fica 40 segundos nu e também 1 minuto agasalhado. Da quarta vez, 50 segundos nu e 1 minuto agasalhado. Da quinta vez, 60 segundos, portanto 1 minuto, descoberto, portanto, nu e 1 minuto e meio agasalhado. Da sexta vez, 70 segundos nu e 1 minuto e meio agasalhado. Da sétima vez, 80 segundos nu e 1 minuto e meio agasalhado. Da oitava vez, 90 segundos nu, portanto 1 minuto e meio e 2 minutos agasalhado. Da nona vez, 100 minutos nu e 2 minutos agasalhado. Depois da décima vez, 110 segundos nu e 2 minutos agasalhado. E da 11ª vez, 120 segundos nu, portanto 2 minutos nu, e depois descansar um pouco, enfim, numa cama reta, numa cama horizontal, né? Plana. Então, se a pessoa não precisa de fazer estas vezes todas, pronto, pode ir seguindo esta sequência, não é? Então, a pessoa, à medida que vai ganhando mais resistência, depois pode ir progressivamente ficando mais tempo nu. Não é? Para pessoas muito fracas ou que estejam muito enfraquecidas, não é? Então, nesse caso, só deverão ir até aos no primeiro dia só deverão ir no máximo até aos 70 segundos nu, né? Não mais que isso, no caso de pessoas muito enfraquecidas, né? Se a pessoa está muito enfraquecida, por favor, não vão até aos 2 minutos, né? Vão só até aos 70 segundos, né? Depois, no segundo dia, já podem ir até aos 80 segundos nus. No terceiro dia já podem ir até aos 90 segundos nus. No quarto dia já podem ir até aos 100 segundos nus. No quinto dia já podem ir até 110 segundos nus. E no sexto dia e seguintes já podem então ir até aos 120 segundos nus. Portanto, 2 minutos. Né? Então, agora, alguns pormenores importantes neste tipo de tratamento, neste tipo de cura, da autocura, né? Então, mesmo cuecas ou calcinhas de senhora, né, devem ser retiradas se possível, né? Portanto, se por alguma razão não for possível, pronto, façam apenas com isso vestido, né? Se puderem tirar, melhor. Outro aspecto importante é agasalhar o corpo, portanto, no momento de agasalhar, né? Com cobertores, ou cobertor grosso e quente, ou cobertores grossos e quentes, de acordo com cada estação do ano. Né? Portanto, cada pessoa é que terá de ver, de acordo com o local onde vive, de acordo com a estação do ano, de acordo com o seu estado de saúde. O importante é que se sinta confortável, que sinta que está mesmo agasalhado e que o corpo aquece, né? Quando se cobre. Né? Um outro aspecto também é que uma pessoa sadia pode sentar-se numa cadeira durante o exercício. Então, seja quando está nu, seja quando está coberta. Né? Portanto, uma pessoa mais debilitada ou mais acamada, etc., poderá fazer isso deitada. Né? Mas se a pessoa está saudável, se quiser, pode fazer isso sentada. Né?
Também, uma pessoa, enfim, que esteja, por exemplo, acamada, né? Eh, ou mesmo que não seja acamada, pronto, se quiser estar na cama e quiser, por exemplo, que seja uma pessoa a servir de assistente, né? Então pode fazer isso também, né? Pode arranjar uma pessoa, um amigo, um familiar que vá cobrir e descobrir quando necessário, né? Que vá cobrir quando for para cobrir a pessoa, para se agasalhar, e que vá descobrir quando for para ficar nu, né? Ou só em calções ou coisa parecida. Né? Outro aspecto importante é que os cobertores devem ser suficientemente quentes, né? Mas não devem provocar transpiração. Atenção a isso. Né? Devem ser suficientemente quentes, mas não demais. Portanto, não devem fazer a pessoa suar. Isso não é recomendado. Né? Também, se for necessário, em relação àquela tabela que eu dei, que eu enunciei, pode-se prolongar o tempo de agasalhamento. Né? O tempo em que a pessoa fica a agasalhar-se para aquecer o corpo, né? Pode ser aumentado. No entanto, é muito importante este aspecto, por favor. Né? No entanto, o tempo de nudez deve ser mantido, né? Conforme indiquei. Né? Portanto, sem aumentar para mais, nem sem diminuir para menos. Portanto, convém respeitar aqueles segundinhos que eu referi para o tempo de nudez. Né? Um outro aspecto também a ter em conta é que durante o tempo de nudez a pessoa pode praticar exercício. Portanto, enquanto está nu, a pessoa pode fazer, sei lá, por exemplo, exercício de Qigong, ou exercício de ritmoprática, pronto, enfim, outro tipo de exercício. Né? Mas durante o tempo de agasalhamento, a pessoa deve fazer o exercício de Adhaka, o exercício de nudez. Né? Ou melhor, o que eu queria dizer é, mas durante o tempo de agasalhamento, a pessoa deve aquecer-se sem exercício. Perdão, é isso que eu queria dizer. Né? Portanto, o que eu queria dizer é, durante aquele período em que é suposto estar nu, né, a pessoa pode praticar exercício durante esse tempo. Mas, durante o tempo em que deve estar agasalhado, a pessoa deve agasalhar-se, mas sem fazer exercício. Portanto, não deve procurar aquecer o corpo à custa de exercício. Portanto, que fique bem claro isto. Deve agasalhar-se mesmo. Né? Proteger mesmo o corpo com roupa, como as mantas, etc. Né? Agora, em relação ao horário ou à hora do dia mais indicado para fazer este exercício de Adhaka, este exercício de nudez. Então, de início, é importante a pessoa fazer de manhã e depois do pôr do sol. Depois do sol pôr. Né? Entretanto, uma pessoa fraca, ou mais frágil, né? Ou mais friorenta, por exemplo, né? A pessoa pode começar uma hora, pode começar naquela hora mais quente do dia, na altura do meio-dia, né? por volta da altura do meio-dia, né? E depois pode ir progressivamente antecipando, por exemplo, um dia, uma hora antes, por exemplo, hoje por exemplo, faz ao meio-dia, depois amanhã faz às 11 da manhã, depois no dia seguinte faz às 10 da manhã, né? Por exemplo, né? Se for necessário ir mais lentamente, sei lá, pode fazer, por exemplo, durante 2 ou 3 dias ao meio-dia, depois durante os 2 ou 3 dias seguintes pode fazer, por exemplo, às 11 da manhã, depois durante os mais 2 ou 3 dias seguintes pode fazer às 10 da manhã, e assim vai diminuindo, né? Vai diminuindo a hora, vai antecipando cada vez para mais cedo, né? Até conseguir, por exemplo, fazer até às 5 ou 6 da manhã, né? Então, entre as 5 e as 6 da manhã é a hora, pelo menos teoricamente, ideal para a pessoa se levantar, né? Desde que se tenha deitado cedo, obviamente. Né? E então pode fazer o exercício nessa altura, o primeiro exercício, a primeira vez. Né? Ou se fizer uma vez por dia, faz essa hora. Né?
Um outro aspecto em relação às horas das refeições é que deve fazer exercício de adaca ou de nudez até 1 hora antes das refeições e 30 a 40 minutos após as refeições. 30 a 40 minutos depois das refeições. Não deve fazer menos de 30 a 40 minutos depois das refeições. Mas basicamente, então, pelo menos, seja antes, seja depois, não deve fazer 30 a 40 minutos antes ou depois das refeições. Não é? Antes ou depois das refeições, pelo menos 30 a 40 minutos, não deve praticar. Não é? Deve praticar mais afastado das refeições do que 30 ou 40 minutos. Não é? Ou 1 hora, idealmente, penso eu. Não é? Também em relação ao facto, por exemplo, no caso da pessoa querer tomar banho, né? Então a pessoa pode fazer o exercício qualquer hora antes do banho, mas se for para fazer depois do banho, se for para fazer próximo ao banho, mas depois do banho, convém que seja 1 hora depois do banho, não antes. Né? Não antes. Se for para fazer antes do banho, pode fazer qualquer hora antes do banho, né? Pode ser imediatamente antes do banho, mas se for para fazer depois do banho, convém guardar 1 hora antes de fazer este exercício. Né? Quanto à frequência, ou seja, quanto ao número de vezes para praticar este exercício durante o dia, em geral, 3 vezes ao dia, pronto, mas aqui o autor Katsuzo Nishi recomenda pelo menos 1 a 2 vezes por dia. Né? Pelo menos 1 a 2 vezes por dia. Normalmente de manhã e à noite. Né? Normalmente de manhã e à noite. Agora, outro aspecto muito importante. Não interromper a prática do Adaka, este exercício de nudez, durante os primeiros 30 dias. Então é importante a pessoa fazer sem interrupção, durante 30 dias seguidos. Né? Entretanto, a pessoa depois pode parar por 2 ou 3 dias e depois recomeçar por mais 30 dias. Né? Caso necessite ou caso queira continuar a tratar-se por este método. Né? Então, aqui o autor, Katsuzo Nishi, recomenda que para doença crónica deverá ter uma prática de 3 meses. Né? Uma prática de 3 meses seguidos, obviamente, né? Da Adaka, e no máximo 4 vezes por dia. Ou seja, que fique bem claro, se tratar de uma doença crónica, uma doença antiga, né, que a pessoa tem há muitos anos, etc., então não deve fazer mais de 4 vezes. Né? No caso, por exemplo, daquelas 11 vezes que eu falei, no caso de cancro, por exemplo. Né? Se é uma doença crónica, não deve fazer mais do que 4 vezes por dia. Né? E deve fazer durante 1 ano. Portanto, o autor recomenda fazer durante 1 ano. Então, é muito importante esta questão da duração. Né? Então, muita gente quer, por vezes, tratar-se de determinadas coisas, né? Determinada doença, mas não dá continuidade ao tratamento. Né? Então, não faz tratamento completo. Então, não dá tempo a que apareça o resultado. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, por exemplo, um copo. Né? Dá aqui um exemplo. Né? Tem aqui um copo, vamos supor, tem aqui um copo e vou encher, por exemplo, com água. Né? Vamos supor que este copo, que é opaco, que é diferente deste que eu estou a mostrar. Este aqui é um bocado transparente. Né? Embora, neste caso é opaco também. Né? Então, neste caso também não dá para ver o que está dentro. Tem aqui uns desenhos, mas os desenhos não mostram o que está dentro. Né? Se eu puser aqui uma coisa, ainda dá para ver alguma coisa. Né?
mas não dá para ver totalmente. Bom, imaginemos que era, por exemplo, de porcelana, né? Então não se via. Então eu deitava aqui água, por exemplo, né? Deitava água, e à medida que eu ia deitando água, quem está a olhar de fora do copo não vê se está cheio ou se está vazio, né? Só quando transborda é que mostra que está cheio, né? Então muita gente não entende, né? Não entende que tudo é um processo, né? Quando a pessoa está a tratar de uma determinada doença, é um processo, aquilo demora o organismo a fazer determinadas transformações, né? A assimilar o tratamento, etc. Né? Demora a instalar-se uma certa ordem, tem uma certa duração, né? De acordo com as leis da natureza, de acordo com as leis da fisiologia. Né? Então, muitas vezes a pessoa, só porque não ficou resolvido totalmente ou como ela queria, logo à primeira ou à segunda ou à terceira, a pessoa desiste. Então, isso é triste, não é? A pessoa não entende, não é? Não entende o processo, a importância do processo. Tudo tem um processo, não é? Então, por isso, aqui, por exemplo, o autor recomenda a pessoa fazer, no caso de uma doença crónica, né, por este método. Eu não estou a dizer que não se possa resolver até uma doença crónica a resolver em menos tempo, né? Aqui nem sou eu a falar, né? Aqui o autor. Né? O autor recomenda, neste caso, doença crónica, para usar este método da nudez, ou do ADACA, como queiram chamar, né? Recomenda fazer no máximo 4 vezes por dia, não ultrapassar mais de 4 vezes, né? Mas fazer durante um ano seguido. Né? Então, é muito interessante este aspecto. Né? Então, agora, em alguns casos, né? Em alguns casos, portanto, a nível deste tratamento do ADACA, né? Deste tratamento do nudez, a pessoa pode repetir a cada 2 horas. Né? Durante o dia, por exemplo, a cada 2 horas pode fazer isto. Né? Por exemplo, no caso, que será o caso, por exemplo, de pessoa que está com cancro. Né? No Brasil dizem câncer. Né? Imaginemos uma pessoa que está com cancro, então quer fazer, por exemplo, 6 a 11 vezes por dia, então nesse caso, por exemplo, faz 2 em 2 horas. Né? Mas é importante estabelecer um horário, né? E cumpri-lo. Portanto, cumprir. Fora desses casos, portanto, geralmente faz-se de manhã e à noite. Né? Recomenda-se fazer de manhã à noite. Mas pode-se fazer noutras horas do dia. Né? Se der mais jeito, noutras horas do dia, pode fazer noutras horas do dia. Não é obrigatório que seja, não é absolutamente obrigatório que seja de manhã à noite. Né? É das horas à partida mais indicadas. Eu também concordo que são as horas mais indicadas, né? No início do dia, no final do dia, mas pode ser feito, se der mais jeito à pessoa, fazer noutra altura do dia. Né? Agora, eu quero falar aqui um caso histórico, né? Muito célebre, né? Do Benjamin Franklin. Né? Benjamin Franklin foi uma personalidade incrível, né? Inovadora, disciplinada, né? Inovadora tem a ver com o fígado, né? Capacidade de ver o futuro, né? De mudar as coisas, de transformar, né? Inovar, né? Estar à frente, né? E também muito disciplinada, né? Então, disciplina tem muito a ver com o pulmão, né? Muito interessante. Então, foi um dos líderes da Revolução Norte-Americana, né? Da Guerra da Independência dos Estados Unidos. Né? Então, Benjamin Franklin foi um grande inventor também, né? Por exemplo, foi inventor, estadística, político, né? Inventou, por exemplo, a nível de invenções, inventou, por exemplo, para-raios, né? Em 15 de junho de 1752, né? Invenção de para-raios, graças ao Benjamin Franklin, né? Inventou também a bateria, inventou o condensador,
inventou o aquecedor que a gente usa agora nas nossas casas, né? Inventou o cartoon, aquele desenho, né? Aquele desenho humorístico, né? Também foi uma invenção do Benjamin Franklin, né? Inventou o catéter, um aparelho de medicina, né? Inventou também para ajudar um irmão que estava que era doente dos rins, né? Tinha cálculos renais. Benjamin Franklin foi autor também do primeiro estudo sobre as correntes do Golfo, né? Inventou também as lentes bifocais, né? Aquelas lentes para os olhos que são bifocais, né? Que dá para ver ao longe e ao perto. Foi uma invenção de Benjamin Franklin também, né? Também inventou um aparelho chamado mãos de pato, que é uma ferramenta usada para nadar, assim para optimizar as braçadas, né? Que é uma personalidade incrível, né? Também foi criador da primeira biblioteca pública de Filadélfia, lá nos Estados Unidos da América do Norte, né? E fundou também uma academia, foi também fundador de uma academia, né? Então, muito curioso, porque Benjamin Franklin tinha dificuldade em respirar, portanto, e ele sofria da parte respiratória, muito interessante, né? Então, como falei, a pele está muito associada com pulmões, né? Com a parte respiratória, né? Então, Benjamin Franklin tomava banhos de ar, né? Não era por este método que eu acabei de falar, né? Mas ficava nu em casa, né? Com as janelas abertas, com as portas abertas, né? Então, isso é um método conhecido também, não com aquele rigor que eu acabei de falar, né? Mas é conhecido da medicina natural, né? Enfim, de outros autores também, mesmo ocidentais, né? Então, isso também chegou ao conhecimento do Benjamin Franklin, né? Não sei onde é que ele foi buscar, mas provavelmente, imagino eu, né? Provavelmente não terá sido descoberta dele também, né? Deve ter aprendido com alguém, né? Então, com isso ele melhorou a sua capacidade respiratória, né? Com certeza melhorou as suas capacidades mesmo cognitivas, né? Mesmo já desenvolvidas, né? Com certeza ajudou nas suas invenções. Muito interessante, né? Então, ele foi jornalista, editor, político, diplomata, cientista, inventor, né? Foi uma figura estratégica da liderança da Revolução Norte-Americana, né? Ele assinou a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América do Norte, assinou o Tratado de Paz, né? E assinou também a Constituição dos Estados Unidos da América do Norte, né? Então, foram 3 documentos assim, essenciais para a criação dos Estados Unidos da América do Norte. Então, é uma personalidade ímpar, né? É muito importante, né? Então, isto é um exemplo histórico muito válido, né? Então, em relação ao Sol, né? Então, o Sol proporciona-nos vitamina D, né? Ajuda na síntese da vitamina D, né? Então, por exemplo, aqui, ó, neste livro aqui do Dr. Manuel Pinto Coelho, né? O segredo do sistema imunitário. Estão a ver aqui? O segredo do sistema imunitário, Dr. Manuel Pinto Coelho. Né? Então, neste livro aqui, né? Aqui, ó, ele até escreveu aqui: a nossa vacina natural para o combate e prevenção das doenças. Estão a ver aqui, ó, neste ciclo? Né? Está aqui escrito: a nossa vacina natural para o controle e prevenção das doenças, né? Tem aqui uma frase do Cristiano Ronaldo, né? Dizendo: este livro revela de uma forma bem clara a importância do sistema imunitário. Vacina natural é uma expressão feliz. Cristiano Ronaldo. Então, aqui, o Dr. Manuel Pinto Coelho fala aqui da importância do sol, né? Então, estão a ver aqui, ó. Aqui na página 83, né? Capítulo 4, né? Passos para alcançar essa imunidade. Usufruir da luz solar, né? Entre parênteses, vitamina D, hormona D, né? Então, fala aqui da importância, é muito conhecido, por exemplo, para fortalecer os ossos, né? Então, diz aqui, nos ossos, a vitamina D comporta-se como um componente estrutural, né? Na sua ausência, há maior incidência de quebras
ou fraturas, além de má absorção dos ossos. Né? No coração atua na regulação das funções cardíacas e da pressão arterial. Né? Agora, ele diz aqui, as investigações recentes sugerem ainda que a vitamina D pode atuar no sistema imunológico e na prevenção de doenças autoimunes, né? Como a esclerose múltipla, a diabetes tipo 1, a artrite reumatoide e a doença inflamatória intestinal, entre outras. Né? Então, muito interessante. Né? Então, prestem atenção, mas também, independência principal. Né? Como disse Dom Pedro, né? Primeiro imperador do Brasil, né? Que declarou a independência do Brasil, né? Declarou independência ou morte. Né? Então, eu costumo dizer, independência é vida. Né? Independência é vida. Independência é vida. Né? Dependência é morte. Né? Dependência é pobreza. Né? Dependência é doença. Né? Então temos de ser principalmente independentes. Né? Não quer dizer que não recorramos a profissionais de saúde, como eu, etc. Né? Mas principal tem de ser o próprio doente. Né? Então, por exemplo, também aqueles banhos, por exemplo, os banhos no mar, né? Em que a pessoa mergulha na água, mesmo sendo fria, né? Ou sobretudo se for fria. Então, dentro de certo limite, cada pessoa é que tem de ver o seu limite, aquilo que aguenta, né? E fazer também progressivamente, etc. Né? Então isso vai fortalecer. O frio ativa, faz as glândulas suprarrenais reagir, né? Provoca a adrenalina, né? Então aumenta o yang, né? Aumenta o yang dos rins. Né? Também no caso do banho no mar, né? Tem sal marinho integral, né? Então ativa o sal tonifica os rins. Né? Então isso vai aumentar a imunidade. Então sempre ouvi dizer, né? Desde criança, que ouço dizer, pessoas que tomam, e eu próprio já verifiquei isso comigo próprio também, né? Quando a pessoa apanha sol, faz praia, etc., então passa melhor o inverno, né? Tem uma imunidade mais fortalecida, né? Então é muito importante apanhar sol, apanhar ar, né? Respirar fundo, com o nariz livre, boca livre, né? Respirar bem fundo, bem fundo, bem fundo, né? E isso é que vai aumentar a imunidade, isso é que nos vai proteger, né? Contra vírus, bactérias, mal-olhado, seja lá o que for, né? Mau humor, né? Vai nos dar melhor disposição, né? Então isso aumenta a imunidade, como falei há pouco, a pessoa está contente, alegre, né? Fica com sangue alcalino, né? Respira melhor, né? Fica com sangue alcalino, então fica mais imune, né? Não precisa estar a gastar coisas caríssimas, complicadas, a gastar dinheiro ao Estado, né? A gastar dinheiro aos cidadãos, porque o Estado vai buscar dinheiro aos cidadãos, né? Então, há que usar coisas simples, né? Então, só mostrar mais uma outra coisa, por exemplo. Então, por exemplo, em relação aos problemas respiratórios, por exemplo, tem aqui, por exemplo, este medicamento que é um cogumelo medicinal, Cordyceps, né? Aqui diz Cordyceps Plus, né? Então, Cordyceps é fantástico para problemas respiratórios, né? E tonifica a energia dos rins também, mesmo em caso de infertilidade masculina ou feminina, em caso de impotência masculina, né? É fantástico, né? Para melhorar a função sexual dos homens e das mulheres. E a nível dos pulmões, então, tonifica o yang dos rins e o yin dos pulmões. Então é fantástico, né? Então, a nível, para aumentar a imunidade, por exemplo, esta fitoterapia, né? Herbal-cetinelina e Herbal-cetinel-yang, né? Então, Herbal-cetinelina para pessoas com déficit de yin, né? Ficam menos propensas a constipações, gripes, infecções, seja que infecção for, né? Seja porque vírus for, não importa, né? Então, Herbal-cetinel yang para pessoas com falta de yang, pessoas friorentas, etc. Né? Coisa simples, né? Então, mas na dúvida, falem comigo, por favor. Tenho os meus contactos, o meu telemóvel 919915438, o meu e-mail natromed@natromed.com.pt. Não se inibam, falem comigo, né? Tenho os meus contactos escritos, né?